No capítulo mais recente do mangá, a gente finalmente testemunha o quão absurdo é o poder de Loki, principalmente depois de ele ter acabado de adquirir uma Akuma no Mi lendária. E o primeiro a provar dessa força não foi qualquer um, foi o próprio pai dele, o Rei Harald. Loki acabou matando o próprio pai, mesmo contra a própria vontade. E sim, dá pra afirmar isso com tranquilidade. Tudo indica que essa não foi uma escolha de Loki. Porque todos nós sabemos, inclusive o próprio Loki, que Harald estava sendo controlado por Imu. É justamente por isso que ele atacava os gigantes, colocava Elbaf em risco e até partia para cima do próprio filho. Nesse momento, Loki não luta como um usurpador. Ele luta como alguém sendo forçado a escolher entre perder o pai ou perder todo o seu povo. E isso muda completamente a leitura dessa cena. Porque Loki não nasce como um monstro, ele se torna um. Isso faz a gente se perguntar uma coisa muito importante. Será que esse foi o verdadeiro motivo de Shanks ter capturado Loki 6 anos atrás? Porque, como todo mundo sabe, se existe um pirata respeitado e até tolerado pelo governo mundial, esse pirata é o Shanks. Ele já esteve em Mary Joyce, já se encontrou com os God Knights. Ele conhece esse mundo por dentro. Então será que o ódio de Loki, causado pela morte do próprio pai, acabou se transformando na motivação para ele tentar atacar Mary Joyce e o próprio governo mundial 6 anos atrás? Porque se for isso mesmo, a reação do Shanks faz todo sentido. Na cabeça de Shanks, nem mesmo Roger, junto com Garp, Kaido, Big Mom, Whitebeard e Rox de Shebeck, conseguiu derrubar o topo do mundo, o verdadeiro topo, Imu. Então fica a pergunta, como Loki sozinho conseguiria? E é aí que entra a verdadeira leitura dessa situação. Shanks não age por medo, ele age por timing. Shanks entende que Imu só se move quando quer apagar algo da existência. E se Loki avançasse sozinho contra Mary Joyce, o destino dele já estaria selado. Ele não seria derrotado, ele seria simplesmente apagado. Tenho certeza de que, no momento em que Shanks descobriu as intenções de Loki, 6 anos atrás, ele decidiu agir. Não para salvar o mundo de Loki, mas para salvar Loki do mundo. Shanks impediu Loki de avançar até Mary Joyce porque sabia exatamente qual seria o fim daquela história. Por isso, ele acorrentou Loki em Elbaf. Não como punição, mas como contenção. Não como inimigo, mas como alguém tentando impedir uma tragédia. E a maior prova disso vem do próprio Loki. Quando ele fala do Shanks para o Luffy, a única palavra que usa é covarde. Mas será que esse covarde, na visão de Loki, não significa alguém que se recusa a enfrentar diretamente o governo mundial? Porque na mente de Loki, ele realmente acreditava que poderia derrotar os Gorosei, e até mesmo o próprio Imu. Só que Shanks entende a realidade desse mundo muito melhor. Ele sabe que enfrentar Imu sem o momento certo não é bravura, é suicídio. E Shanks não queria que Loki tivesse o mesmo destino do seu pai. Agora, entrando de vez no conteúdo do capítulo 1170, algo que chamou muita atenção foi o martelo Ragnar, que chegou a lutar de igual para igual com Loki. Mais tarde, vem a revelação absurda. Ragnar, na verdade, é um esquilo. Segundo o próprio Harald, a Akuma no Mi que Ragnar protegia estava sob sua guarda há centenas de anos. Durante todo esse tempo, ninguém conseguiu comê-la, até agora. Isso muda completamente o peso dessa fruta. Porque ao longo de séculos, nenhum gigante foi capaz de derrotar Ragnar. Estamos falando dos guerreiros mais fortes da história de Elbaf. Todos falharam. Isso deixa claro que Ragnar não é apenas um animal poderoso. Ele é um guardião, uma entidade quase mítica, assim como Zunesha. Um ser que não protege a força, protege o tempo. E se Loki foi o único capaz de derrotá-lo, então essa Akuma no Mi não foi conquistada por acaso. Ela escolheu Loki. Por isso, a futura parceria entre Loki e Ragnar promete ser algo simplesmente aterrador. Voltando para Harald, tivemos um painel duplo incrível, cheio de impacto, mostrando o confronto final entre pai e filho. Um detalhe muito importante é que o rosto de Harald naquele momento parece completamente normal. Isso indica que ele estava consciente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Dá para perceber isso também pela forma como ele fala, perguntando se Loki realmente já havia comido a Akuma no Mi lendária e exigindo que ele provasse seu poder. Harald não estava lutando por ódio, ele estava confirmando algo. E no momento em que ele percebe que Loki é capaz de usar o hack do rei, ele finalmente se convence de que o filho é digno de liderar Elbaf. É ali que Harald toma sua decisão final. Ele não morre como rei. Ele morre como um pai que falhou, mas que no último instante tenta acertar. Basicamente, Harald só queria ter certeza de uma coisa, que o poder de Loki seria suficiente para proteger Elbaf de qualquer invasor, e quando ele sente isso, ele se despede. Já na parte envolvendo Shanks, a gente já comentou em outro vídeo sobre essa questão dos contratos, algo muito parecido com o que o próprio Gaban explicou.
E caso vocês ainda não tenham visto, eu recomendo fortemente que assistam a revelação feita por ele. Foi confirmado que eles já haviam enfrentado os Cavaleiros Sagrados várias vezes no passado. Tudo porque esses caras queriam capturar o Shanks quando ele ainda era criança. Essa revelação é absurda, porque agora a gente começa a entender o verdadeiro nível dos Cavaleiros Sagrados. E no tempo atual da história, tanto os Piratas do Chapéu de Palha quanto os Gigantes estão em clara desvantagem contra eles. Mas existe um detalhe muito importante. Os 3 membros mais fortes dos Chapéus de Palha não estão presentes nesse confronto. Isso significa que no momento em que o grupo principal do Luffy se reunir, existe uma chance real de que eles consigam enfrentar esses Cavaleiros Sagrados de igual para igual. Ainda mais levando em conta que a libertação de Lock está cada vez mais próxima. Tudo indica que, assim que esse flashback acabar, vai ser a vez do Luffy e do seu bando brilharem de verdade. E no último painel do capítulo, quando Lock ataca o próprio pai, é impossível não se emocionar com ele, dizendo, "Eu te amo." Principalmente porque, até então, Lock havia sido apresentado como alguém de coração completamente endurecido, que via todos ao seu redor apenas como inimigos. Mas esse flashback muda tudo. Desde o momento em que nasceu, Lock foi rejeitado pela própria mãe. Seu pai nunca teve tempo para ele, ocupado demais tentando mudar Elbaf. O resultado disso foi um garoto que cresceu sem afeto, sem confiança e sem pertencimento. O jeito provocador de Lock e a dificuldade que ele tem em confiar nas pessoas são reflexos diretos disso. E mesmo assim, ainda existe amor dentro dele. Amor pela mulher que ele reconhecia como mãe e amor pelo seu verdadeiro pai. Agora, pensem comigo, se Lock for libertado na linha do tempo atual por Hajrudin, a motivação dele é algo completamente fora do comum. O seu maior ídolo, Rox de Shebeck, morreu. A mulher que ele reconhecia como mãe também morreu. Ele foi rejeitado pelos gigantes. Assim como seu irmão, foi abandonado. E por fim, foi forçado a matar o próprio pai. Se todo esse ódio se juntar de uma vez só, é quase certo que qualquer um que cruzar o caminho dele em Elbaf estará em perigo. Mas o verdadeiro medo não é Lock livre, é Lock sendo usado. E se Lock sofrer um domínio reverso? E se ele acabar sendo controlado por Imu, que como já sabemos, atualmente também está em Elbaf? Será que o Luffy e os outros conseguiriam enfrentá-lo caso Lock assuma uma forma demoníaca, assim como aconteceu com Dory e Brogy? Vou deixar essa ideia no ar por enquanto. Se vocês curtirem, a gente pode desenvolver uma teoria completa sobre isso. É só deixar nos comentários para eu saber. E esse foi o nosso vídeo de análise sobre o capítulo mais recente do mangá, o capítulo 1170.